Bom dia, professores, tudo bem? Hoje o nosso encontro do EMAI será para tratar a temática formas. Antes de iniciar o trabalho com formas, gostaria de ler um belo livrinho que tem a ver com as artimanhas de 10 velhinhas que se reúnem todos os dias para fazer algumas peripécias. A historinha se chama Chá das 10. Eram 10 amigas velhinhas, todas bem arrumadinhas, para o chá na casa móvel. Uma viajou sem avisar, então sobraram 9. Eram 9 amigas velhinhas, todas bem penteadinhas, para o chá com biscoito. Uma quebrou o pé e então sobraram 8. Eram 8 amigas velhinhas, todas bem perfumadinhas, para o chá com crepe Suzette. Uma ficou de cama e então sobraram 7. Eram 7 amigas velhinhas, todas bem pintadinhas, para o chá com bolo inglês. Uma caiu na rua e então sobraram 6. Eram 6 amigas velhinhas, todas bem agasalhadinhas, para o chá em xícara de zinco. Uma cortou o dedo e então sobraram 5. Eram 5 amigas velhinhas, todas bem enluvadinhas, para o chá com queijo prato. Uma ficou sem dentadura e então sobraram 4. Eram 4 amigas velhinhas, todas bem calçadinhas, para o chá com rocambole holandês. Uma não podia pegar sereno e então sobraram 3. Eram 3 amigas velhinhas, todas bem alegrinhas, para o chá com pãezinhos meia-luas. Uma foi dormir mais cedo e então sobraram 2. Eram 2 amigas velhinhas, ambas bem animadinhas, para o chá com torta de ameixa e espuma. A mais velha ficou com febre e então sobrou só uma. Era uma só velhinha, toda enfeitadinha, para o chá na cidade de Piúma. Nesta atacou o reumatismo e então não sobrou nenhuma. Enfim, essa é a nossa história e trago aqui como objetivos da nossa formação a sistematização do conhecimento matemático através da classificação das figuras espaciais, através do reconhecimento de figuras planas bidimensionais e das relações que os alunos podem estar fazendo com as figuras tridimensionais relacionadas ao seu dia a dia. Importante dizer que o trabalho do professor com as figuras geométricas é chamar a atenção para aquilo que o aluno consegue perceber que faz parte das suas vivências. Trabalhando com as formas geométricas, os alunos podem, por exemplo, fazer a planificação e análise das faces planas em cima de embalagens da própria casa. Aqui alguns exemplos, ou pelo menos um exemplo, que mostra esse trabalho de identificação das formas que ele consegue ver em cima de algumas embalagens que ele pode trazer da casa dele e fazer essa investigação com seu colega e após todo um trabalho de análise das formas que são necessárias para formar essa embalagem, como que essa embalagem, ao ser aberta, ficaria, como que a gente pode compor e decompor as embalagens, quantos lados tem e toda a questão dos vértices e das arestas para compor essa figura tridimensional. Outra coisa a ser chamada a atenção dos alunos é que seja dada a oportunidade de eles olharem ao redor deles, fazendo essas relações das figuras, das formas e das figuras com aquilo perceptível aos olhos, que ele pega, que ele brinca, que ele vê, que tem dentro da sala, que tem em sua casa. Então aqui a figura não é uma coisa sem um contexto, mas as coisas que nos rodeiam e fazem parte diretamente das
das nossas necessidades diárias são formadas, são organizadas, são estruturadas a partir de algumas formas e de algumas figuras. Então, é um trabalho importantíssimo pedir para os alunos olhar as imagens, né, dentro dessa sala, dentro desse espaço coabitado por ele, e tentar identificar as formas e as figuras planas próximas a cada uma dessas formas. Fica aqui ainda uma possibilidade, né, um carinho, um querer, né, uma necessidade, além da possibilidade, uma necessidade de fazer as relações com a geometria e com o trabalho de arte, seja ele indígena ou de qualquer artista de nome e sobrenome, para ele ver que muito além de entender o que é um triângulo, um quadrado, um círculo, que essas formas elas permeiam o nosso cotidiano e permeiam também algumas obras, como essa dos índios ali do estado do Pará. Que ele consiga olhar para essa obra e vislumbrar, né, quais foram, né, as figuras e as formas, ou quais são as figuras e as formas que deixam ali as suas marcas nesta obra, seja escultura, seja pintura, seja artesanato, tapeçaria e outros. Aqui também, né, pensando todo esse trabalho das figuras e das formas, como elas estão representadas no nosso dia a dia, ou não no nosso dia a dia, mas em grandes obras de artes, realmente, ali até pedindo, além de ele apreciar um escultor cearense, um escultor nosso brasileiro, que essa criança também possa estar sendo envolvida no espírito de investigação, de curiosidade e de querer fazer também uma obra através das suas observações e do seu conhecimento sobre as formas geométricas. Né? É um quadro importante para a gente tratar na sala de aula, quando a gente está discutindo ali com os meninos, além das formas do nosso dia a dia, como escultores, pintores, artistas utilizam essa forma para compor as suas obras, para compor ali o seu cenário, e o quanto disso tem representação e significação e significado, na verdade, para a abordagem do tema. Né? Então, olhando para essa obra aqui da Tarsila, eu sugiro até algumas questões que a gente possa estar fazendo para os alunos, tanto do aspecto literário e artístico, quanto até do aspecto matemático. Né? É uma obra chamada Calmaria e que a gente pode, através da observação, verificar as cores, verificar os sentimentos ali colocado, verificar a composição das figuras que a Tarsila trouxe e que aquilo pode ser movido no seu dia a dia da sala de aula ou de casa para uma experienciação, para uma modelização, para uma imitação ou para um trabalho de desdobramento desta obra. Né? Como importante também essa análise do nosso espaço, seja a sala de aula, seja o prédio da sala de aula, os prédios públicos em volta da escola ou prédios privados e até mesmo alguns edifícios no Brasil e algumas obras, para mim uma obra artística, as pirâmides no Egito, olhar essas obras e fazer essas relações com as figuras planas, com as figuras bidimensionais, com as figuras tridimensionais e como a composição de algumas figuras planas formam ali os edifícios, formam as pirâmides e forma o nosso armário e forma o fogão, enfim, tanto da parte estrutural quanto da parte artística, quanto da parte representativa do dia a dia. Né? A ideia é que esses meninos sejam curiosos, que a gente instigue essa curiosidade de ele buscar com suas lentes, de ele buscar com seu binóculo, de ele buscar através de desenhos, de ele buscar através de representações de croquis e mapas, e até mesmo na análise de fotografias, como
as formas, as figuras planas estão relacionadas em tudo que vemos, principalmente. Né? Trago também uma história para vocês, um pouco diferente da original, da história do Tangram, que dá para a gente formar uma sequência rápida na sala de como que as crianças poderiam estar compondo formas utilizando outras formas. Né? Então, eu trabalho com triângulos para montar um quadrado. Então, deixo aqui, de repente, o Era Uma Vez, uma cidade que todos os habitantes eram quadrados. Uma menina cansada de ser quadrada resolveu dobrar-se e transformar-se em 2 triângulos. Com 2 triângulos ela conseguiu se transformar em muitas coisas diferentes. Vamos tentar adivinhar no que ela se transformou? Ela não parou por aí. Dobrou-se e conseguiu formar em mais 2 peças um triângulo menor e um trapézio. Você é capaz de adivinhar no que ela poderia se transformar? Ou transformar-se? Né? Então, a gente pode estar levando essa situação para eles, que não deixa de ser um desafio, e está questionando, né? Em cima desse quadrado, se a gente dobrar, sai o quê? Se a gente dobrar de novo, que forma vira? Se a gente cortar esses pedaços, a gente consegue compor outras figuras e outras formas? Então, esse é um trabalho que dá para a gente desenvolver em sala, de composição de formas, de nomenclaturas de formas, de classificação de formas, para um trabalho até de criação de histórias com todo o movimento que eles podem estar fazendo na construção de figuras com esse pedaço de um quadrado que foi transformado em outros pedaços, em outras formas. Ela brincou bastante com 4 peças, mas queria mais. Então, com o trapézio dobrando-se ao meio, obteve mais uma peça que acabou virando, que seriam 2 sapatinhos. E, com esses sapatinhos, poderia correr ao mundo para conhecer muitas coisas. De tanto andar, acabou quebrando o bico do sapato. Agora já tinha mais uma peça, outro triângulo e um quadrado. Contudo, ao andar somente com um único pé de sapato, acabou quebrando o salto do sapato. Com o salto do sapato quebrado, ela possuía mais 2 peças, outro triângulo e um paralelogramo. Finalmente, a garotinha se deu por satisfeita com as 7 peças, porque elas poderiam, na verdade, está faltando um M aqui, elas poderiam se transformar no que desejasse. E aí tá as experiências que a gente pode fazer com as crianças, né? A gente dá um quadrado ali para eles, vai contando a história para eles, dá uma folha, né? Com essa representação dessa figura plana e contando a história, a gente pode estar fazendo as dobras e os recortes, montando ali com as crianças o Tangram. E aí vem os questionamentos, as problematizações, os desafios depois. Né? Os lados das figuras são retos, separe as peças que possuem a mesma forma, quantos lados tem essa forma, qual o nome dessa forma, qual o número de lados que tem a figura que foi formada, ou ainda, através dessas peças que foram ali recortadas, forme um triângulo com 2 triângulos pequenos, ou construa um triângulo maior, utilizando um quadrado e 2 triângulos. E aí a gente vai aumentando o grau de complexidade e o desafio das crianças para ele compor as formas com o Tangram. Aqui tem uma possibilidade, aqui tem uma outra possibilidade, né? E, enfim, a gente aumenta a sequência de desafios dessa aula para ele entender como o Tangram se comporta com uma peça, com 2 peças, com 4 peças, construindo ali uma infinidade de figuras. Tem alguns exemplos após a dobra que nós fizemos com os alunos e ainda nós criamos algumas histórias com as figuras que eles foram formando. Seja o peixe, seja o barquinho, seja o cachorro, seja a casa, né? E, enfim, conforme eles iam montando ali as peças do Tangram, eles foram criando também algumas legendas e algumas histórias mais elaboradas. Né? Outra coisa para a gente chamar a atenção das crianças é para eles encontrarem nas formas de uma representação de um quadro, por exemplo, de um artista de nome e sobrenome, para que eles encontrem nessas formas
as linhas retas, as curvas, e vai aumentando o vocabulário matemático com relação às retas perpendiculares ou paralelas, as figuras geométricas que foram aparecendo, se é círculo, se é quadrado, se rola, se não rola. E aí eu trouxe como exemplo o quadro de Kandinsky, que eles podem estar olhando aqui para ver se tem reta, se tem paralela, se tem curva, se tem quadrado, se tem triângulo, se tem círculo e tudo mais que possa aparecer no quadro. Tá? Então, é uma forma ali a observar o quadro. A gente pode fazer uma lista daquilo que a gente observa nele e que tem a ver diretamente com as formas. Deixo aqui pra gente um poema da linha Assanhadinha, de Carlos Jorge, que ele retrata muito bem como as formas são organizadas, são montadas e foram enxergadas por esse artista. Então ele brinca um pouquinho com a linha, né? Ele brinca um pouquinho com a linha e dessa linha, olha quantas coisas foram formadas. Então a gente também pode levar para a sala de aula um barbante ali e pedir para as crianças criarem as formas através do barbante e utilizar a sua imaginação, criando as formas planas ali, né, vazadas, mas com barbante e que também dá todo esse movimento. Então vamos ali a leitura. Era uma linha assanhada. Era tudo e quase nada. Era um retângulo, um quadrado, um círculo, um triângulo. Era torta, reta, curva e semi-reta. Nada sabia de geometria, mas geometrava como ninguém. Um dia virou cubo, se atrapalhou e quase virou tubo. Inventava e desinventava formas. Outro dia foi montada, se desmanchou e virou céu, se cansou e virou mar, se aborreceu e virou sol. Reta, curva, torta e quase certa. Certo dia imitou o homem. Não gostou e virou bicho, enrolou e enroscou. Se contorceu para endireitar, se engasgou para consertar e embaraçou. Virou um tanto de coisas grandes e miúdas, acertou e desacertou. Rolou para lá e para cá, virou ponto e sossegou. Então a gente pode estar pedindo para os alunos através de um barbante, tá criando essas formas, tá nomeando essas formas, né? E fica fácil eles entenderem os pontos de intersecção ali, ou os pontos que não têm intersecção, né? Quantas viradas da linha eu precisei dar para estar montando alguma forma. Eu preciso de 2 linhas de barbantes para fazer uma forma. Uma linha única eu conseguiria montar. Quais seriam os desafios ali para o aluno nas representações de cada um dos lados da forma, até que ele consiga virar esse ponto e terminar. A gente consegue também, através das formas, fazer algumas oficinas, utilizando papel para construção de poliedros, utilizando massinha, utilizando canudinho, utilizando varetas, e a gente consegue ali ajudando o aluno a perceber os vértices, as arestas, quantos segmentos de linha são necessários para a construção de cada um desses poliedros, qual a intersecção entre uma reta e outra, né, para criando essa figura. E a gente pode ali dar uma quantidade de palitinhos ou uma quantidade de canudinhos e através dessa quantidade, até com elástico para ajudar, que ele forme ali os seus poliedros, né? Aqui é uma forma feita com papel ou uma forma feita com massinha, e aí depois da massinha eles criaram os móveis, ou ainda com os palitinhos que a gente também consegue fazer os nossos poliedros e mostrar para eles as intersecções entre os vértices e cada uma das arestas, né, e as bases que são formadas ali a cada forma que estamos construindo. Então aqui trouxe hoje algumas ideias de oficinas que a gente pode fazer com as crianças e que pelas andanças trazem bons resultados e boas consolidações das habilidades essenciais. Deixo aqui o meu muito obrigada e até uma próxima. Até mais.